Então, pessoal, nessa aula de hoje, a gente vai conversar novamente sobre processos, né? A gente já conversou um pouco sobre processos, e hoje a gente vai conversar entrando mais profundamente sobre o que são processos no contexto de sistemas operacionais, certo? Então, antes da gente iniciar mesmo, de fato, eu vou sempre tentar repetir coisas importantes aqui que eu quero que vocês fixem, né? O que é mesmo que o SEO faz? Quais são as responsabilidades do SEO? Vocês lembram? São duas. Vocês lembram quais são? Uma é fazer uma interface mais amigável com o hardware e a outra eu esqueci, Perfeito. professora. Então, Fale. uma é esconder aquela interface do hardware, que é dependente de fabricante, é complexa, é dependente de tecnologia, e oferecer para as aplicações, né, ou oferecer para os usuários interfaces mais amigáveis, né, com abstrações que são mais fáceis de entender e mais fáceis de permanecerem as mesmas ao longo do tempo, não é isso? De forma que, se muda a tecnologia de disco e a forma de programar uma controladora de disco muda, isso fica invisível para as aplicações, porque, na verdade, a aplicação usa a interface que o SEO provê, e não a interface do hardware. Então, essa é uma, ok? Abstrair, Fernando está dizendo, abstrair a interface complexa do hardware e gerenciar a distribuição de recursos para as aplicações. Então, essa segunda parte, gerenciar a distribuição de recursos para as aplicações. Então, é essa a outra função, né? Dado que o sistema operacional lida direto com o hardware, dado que a gente quer oferecer aos usuários uma forma de executar vários programas, né, porque a gente está falando de sistemas de propósito geral que são multiprogramados, então os programas vão precisar compartilhar recursos do hardware, né, compartilhar CPU, compartilhar memória, compartilhar disco, compartilhar impressora, compartilhar teclado, enfim, os vários recursos de hardware que tem naquele sistema computacional precisam ser compartilhados. E quem é que gerencia esse compartilhamento e o uso eficiente desses recursos é o sistema operacional, né? Então, o sistema operacional tem essas duas grandes razões de existir, tá? Então, do ponto de vista dos usuários, os usuários querem o quê? Querem executar as aplicações deles, né, de forma eficiente, usando ao máximo o hardware que eles têm disponível, né? E eles querem executar muitos programas ao mesmo tempo, né? Eles não querem executar um programa, depois outro, né? Então, na maioria dos sistemas modernos de propósito geral, os usuários querem, na verdade, executar as suas aplicações, independente de ser um computador, um sistema computacional que é compartilhado entre muitos usuários, ou se é um sistema computacional de um único usuário, todos querem executar suas próprias aplicações, né, e que sejam várias aplicações ao mesmo tempo, né. Então, existe uma abstração que a gente já começou a ver. Gente, desculpa, minha filha está enlouquecida ali. Vocês conseguem ouvir daí ou não está atrapalhando vocês? A gente escuta, mas dá para prestar atenção na senhora, professora. Não Foi tem mal. problema não. Marcos tá muito incompetente em manter ela calada ali. Sem problema, professora. Então, depois reclama do professor, viu? Não é de mim, não. Então, a gente já começou a estudar a abstração, que é a abstração mais importante que existe no contexto de um sistema operacional para permitir que esses vários programas executem ao mesmo tempo. Vocês entendem por que é que eu coloco ao mesmo tempo entre aspas aqui? Sim, professora. E seria por quê? É de uma forma tão rápida que a gente não consegue perceber. De uma forma rápida, que é o quê que é rápido? Que é executar os programas. A intercalação de um programa com outro. Tá, então, quando a gente pensa em um sistema, né, em uma única CPU, né, naquela CPU, a gente nunca vai estar executando dois programas ao mesmo tempo. Naquele núcleo ali de processador, a gente nunca vai estar executando dois programas ao mesmo tempo, concorda? Mas Sim. mesmo em um sistema computacional que tenha um único núcleo,
né? Quando você olha ao longo do tempo, como foi Juan, né, falou, como o Juan falou, o sistema operacional intercala a execução de vários programas de forma que, ao longo do tempo, a gente perceba que todos progrediram no seu processamento, certo? Deixa eu ir ali ver essa menina, espera que eu já volto. Parece que se acalmou. Eu nem consegui sair daqui, eu tô Marcos de Trancoso, estou trancada aqui. Enfim, ele conseguiu ali aquietar a feira. Então, existe essa abstração que permite que esses vários programas executem ao mesmo tempo, né? E é sobre ela que a gente vai falar hoje, tá? Que são os processos, tá? Das coisas que a gente já conversou, vocês lembram exatamente por que é que os processos existem? Por que é que essa abstração foi criada, né? Porque eu preciso criar uma estrutura de dados, que é um processo, dentro do sistema operacional. Alguém quer arriscar alguma coisa? Quando vocês, não sei se vocês já abriram na universidade algum processo. Alguém já abriu algum processo na universidade? Ficou doente, aí tem que pedir estudos domiciliares, ou sei lá. Não. Ninguém abriu o processo. Mas vocês têm noção do que é um processo lá na universidade? Da universidade, assim, você vai lá no protocolo e abre um processo. Vocês... Não? Então, Eu já abri para analogia. justificar a falta, professora, para justificar a falta. Isso serve? Serve, serve. É só, assim, entender por que é essa palavra existe lá, no contexto do mundo real, existe essa palavra, processo, né? Sim. Aí, qual é a informação que um processo mantém? Vocês têm noção? Quando você, por exemplo, acho que Juan abriu para justificar a falta, né? Isso. E aí você foi lá no protocolo, abriu um processo, e aí você acha que esse processo ficou só lá no protocolo e lá mesmo se resolveu e acabou? Não, foi encaminhado Não, para né? outras sessões. Foi encaminhado para várias sessões, sessões dentro lá da projeto, talvez, depois foi encaminhado para o centro, depois do departamento, depois para o professor, né? Em Isso. cada etapa desse processo, né? É porque a gente chama o processo de processo, mas existe uma documentação, né, ali, daquele processo, né? Cada vez que esse processo passa por uma entidade, entra lá um documento, né? Chegou no centro, chega lá um documento. Chegou dia tal e está passando para o departamental. Chegou no departamento, mais um documento vai ser anexado nesse processo, né? De que chegou naquele departamento e vai ser repassado para o professor tal da disciplina, né? Por exemplo. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de um processo, mesmo que seja independente de ser por papel ou online, né, mas online o exemplo fica mais fácil, um processo digital, a qualquer momento do tempo, né, Juan, que abriu o processo, ele teria acesso a quanto esse processo já progrediu, concorda? Ele consegue, provavelmente, entrar lá no sistema e ver, já saiu da projeto, já está no centro, daqui a 2 dias, já foi encaminhado para o professor. Então, ele sabe exatamente quanto já progrediu daquele processo. É uma forma de manter informação sobre o estado daquele processo, não é isso? E aí, toda vez, quando o processo encerra, né, provavelmente o Juan vai receber o resultado do processo, né,
Mas aquela documentação, no caso de processos assim reais, ela vai ficar lá arquivada, não é isso? Todo mundo acompanhou isso? Tá todo mundo tão calado hoje. Então, esses processos da vida real, eles são a razão deles existirem, né, é muito parecida com a razão dos processos do sistema operacional existirem, que é acompanhar o andamento daquele processamento, né, acompanhar o andamento daquela atividade que precisa ser realizada, tá? Se por acaso um processo desse para, né, no meio do caminho, quando a gente olha a documentação dele, a gente sabe, ele está emperrado, mas ele está emperrado aqui no centro, né? Ou ele está emperrado, está com o professor, já faz um mês e o professor não deu resposta. Então, a gente sabe exatamente em que etapa está para poder acompanhar aquilo. No sistema operacional, um processo é parecido, né? Só que o processo existe para acompanhar a execução de um programa, certo? Então, dado que o processo existe para acompanhar a execução de um programa, então um processo vai precisar manter muita informação sobre o estado em que aquele programa está agora, né? Sobre o andamento desse processamento desse programa em cada etapa que ele vai ser processado, tá? E isso está associado a permitir que os vários programas possam rodar ao mesmo tempo. Por quê? Sem essa abstração de processo, será que a gente conseguia essa sensação de que a gente tem tantos programas rodando ao mesmo tempo? O que é que vocês acham? Juan disse que não. Se a gente não mantivesse informações sobre essas execuções, a gente não ia conseguir fazer essa intercalação, que eu acho que foi o Juan que falou, né? Esse chaveamento da CPU. A CPU é o recurso, um dos mais importantes, né, para processar o código dos programas, né? O programa precisa estar na memória, os dados precisam estar na memória, chega um determinado momento que tem uma instrução a ser executada, né? Essa instrução vai ser lida, decodificada e vai ser executada pelo núcleo lá da CPU, né? A CPU é um recurso de hardware que é compartilhado no tempo. A CPU ela não consegue executar duas instruções ao mesmo tempo, não um núcleo só de CPU, estou falando. Né? Então, o processo é aquela abstração que foi criada para permitir que essa CPU possa chavear o uso, né, que os vários programas possam ser chaveados no uso dessa CPU, de forma que nenhum perde processamento nenhum, né? Uma vez que um programa estava executando e perde a CPU, toda a informação necessária para voltar a executar aquele programa, exatamente do ponto onde ele foi interrompido, tem que ficar guardada lá no processo, tá? Então, quando esse mesmo programa que foi interrompido no futuro é escolhido para usar novamente a CPU, então essas informações do processo, elas são recuperadas. O estado, né, o contexto daquele programa que estava em execução, ele é recuperado e o programa volta a executar exatamente do ponto onde parou. Então, em termos de computação, não há perda nenhuma de processamento daquele programa que foi interrompido, graças a essa abstração de processo, que é que mantém essas informações importantes, tá? Então, o mais importante, né, os processos existem para permitir multiprogramação. Essa é a primeira coisa que eu acho importante que a gente entenda, tá? Se a gente tivesse um sistema operacional e a gente tem, sei lá, uma CPU que é um núcleo de CPU só para rodar o sistema operacional e um outro núcleo só para rodar um único programa, tá? Então a gente não precisava de um processo, né? A gente, o sistema operacional rodava na CPU, aí o escalonador, o próprio sistema operacional, né, que tem esse componente que é o escalonador, vai escolher quem é o próximo programa que vai executar, escolhe quem é, esse programa roda até o fim, quando ele terminar, outro programa vai ser escolhido. Isso é um sistema monoprogramado, né? Um programa só que roda por vez.
Não é o caso dos sistemas operacionais modernos, tá? Nos sistemas operacionais modernos, a gente busca a multiprogramação. Então, esse conceito de processo é o que permite a multiprogramação, porque é esse conceito e são essas informações que o processo guarda sobre a execução dos programas que permite que a CPU seja chaveada entre vários processos ao longo do tempo, tá? Se vocês tiverem dúvidas até aqui, pergunte, que esse assunto é bem importante de ser entendido, tá? Isso aqui é a base, assim, dessa parte de gerência de processador, né? É a abstração mais importante nesse contexto de uso dos núcleos de processamento de um sistema computacional. É o processo, tá? Então, a gente já falou em aulas passadas, né, que quando a gente olha, tá? Aqui é como se fosse o recurso CPU, tá? Um núcleo de CPU aqui, certo? E aí, se a gente olha o uso, quem usou essa CPU ao longo do tempo, tá? Essa linha aqui, a linha do tempo, certo? A gente vê, ó, primeiro estava rodando o processo P5, depois veio o P0, P1, P2, e aqui foi, né? Cada um teve sua fatia de tempo aqui para usar a CPU e conseguir progredir na sua computação, né, no processamento daquele programa, tá? Mas, se a gente escolher um tempo específico, um instante de tempo específico, né, e fizer um snapshot do sistema, que é como se fosse uma fotografia, né? O que é que está agora sendo executado naquela CPU? Em qualquer instante do tempo, a gente só vai ter um processo sendo executado, né? Já que a gente está falando aqui de um único núcleo de processamento, tá? Então, o que acontece ao longo do tempo é que o sistema operacional gerencia uma troca rápida de um processo para o outro, de forma que, em um determinado instante de tempo aqui, o processo P5 estava em execução, mas aconteceu algo aqui nesse tempo, nesse momento aqui, que fez com que o sistema operacional trocasse o uso da CPU para que a CPU execute agora o processo P0, certo? Aqui, nesse momento aqui do tempo, aconteceu algo e fez com que o sistema operacional decidisse que o processo P0 não vai mais rodar nessa CPU e vai rodar o processo P1, tá? Como é que a gente chama essa mudança aqui de processo P5 para o processo P0, vocês lembram? Vocês estão assistindo a Ana Maria Braga, a entrevista de Projota, só fizer conectar aqui e sair, né? Uhum. Só tá eu e tu, vice, Juan. Ah, né? Eu, Juan, o Juan com J, Juan com R. A pergunta, Fernanda, é assim. A pergunta é assim. Como é que a gente chama, né? Qual é o termozinho que a gente usa quando a gente diz que o sistema operacional trocou? Quem estava executando era P5 e depois passou a ser P0. Aí o sistema operacional realizou uma mudança de contexto aqui, né? Vocês lembram que a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Então, deixa eu fazer mais perguntas. O que é que pode acontecer aqui, né, entre a execução de P5 e de P0 para fazer o sistema operacional decidir tirar P5, né, tirar a CPU de P5 e dar CPU para P0? O que é que vocês acham que pode ter acontecido aqui? A gente conversou sobre isso já um pouquinho em aulas passadas. O que é que vocês acham? Que P0 se tornou mais relevante na escala? P5 estava rodando. P5 é um programa, né? Então, se a gente pensar
no hardware, né, a gente vai ter a CPU lá com seus vários registradores, né, os registradores de propósito geral, os registradores específicos, e o PC vai sempre conter o endereço da próxima instrução, né, então, se esse programa ficar rodando, só ele ficar rodando, esse próprio programa, ele não vai ter a atitude de dizer assim, eu já rodei muito, vou parar aqui para outra pessoa rodar. Não, né? Alguma coisa acontece aqui, nesse momento aqui, que faz com que o sistema operacional acorde e diga, opa, P5, eu vou mudar, eu vou interromper P5 e vou escolher P0 para rodar no lugar. Vocês lembram que é isso que ocorre? Para acordar o sistema operacional assim, e ele, de repente, resolver fazer isso? Porque vocês estão vendo que de tempos em tempos eu estou mudando aqui o processo que está executando nessa CPU. Eu não, sistema operacional, né? Então, para vocês que estão esquecidos, eu acho ainda que vocês estão assistindo a entrevista aí. Não é possível, não. Existe uma interrupção aqui que acontece, que é uma interrupção de relógio, né? É uma das causas que faz com que o sistema operacional seja chamado, tá? Esse processo, ele estava rodando aqui de boa, né? De repente, chegou uma interrupção, tá? Chegou uma interrupção na CPU, que é uma interrupção de relógio. Quando chega uma interrupção de relógio, ou qualquer interrupção, na verdade, né, o início do processo vai ser sempre igual, o que é que acontece? O próprio hardware empilha várias informações sobre o andamento desse processo aqui P5, né, porque esse processo ele rodava em modo usuário. E agora chegou a interrupção, e quem trata das interrupções é o sistema operacional. Então, vai haver um chaveamento aqui, a CPU aqui entre um processo e outro, o sistema operacional sempre vai rodar. Então, o sistema operacional vai ser chamado para rodar, especificamente o tratador de interrupções vai ser chamado para rodar. Então, tem um vetor de interrupções numa área específica da memória, tá? E aí, o índice do clock é, sei lá, vou estar aqui, é 55. Eu vou lá no índice 55 desse vetor lá da memória e recupero o endereço da rotina de tratamento de interrupção do relógio. Isso tudo agora já é o sistema operacional que está rodando em modo núcleo, tá? Nesse momento, essa rotina de tratamento de interrupção de relógio, ela vai verificar se está na hora, se esse processo já rodou pelo quantum, né, pelo tempo que deveria ser dedicado a ele, tá? Então, essa rotina, na verdade, ela vai chamar o escalonador de processos, tá? Que é um componente do sistema operacional, e o escalonador de processos vai decidir se esse processo continua rodando ou se um novo processo vai ser escolhido, tá? Nesse caso aqui, foi escolhido o processo P0 para ser executado. Então, é preciso salvar todo o contexto desse processo P5 que estava executando. E aí, por salvar contexto, é o quê? Pegar informações importantes desse processamento, desse processo P5, como PC, os dados que estavam nos registradores, os valores que estavam nos vários registradores da CPU, quais são os arquivos que estavam abertos desse processo, em que lugar daquele arquivo estava, enfim, várias informações importantes desse processo vão ser guardadas, tá? Por isso que eu fico dizendo que o processo é uma estrutura de dados, porque esse processo vai guardar essas informações, tá? Então, essas informações vão ficar guardadas nesse processo. Esse processo, então, vai perder a CPU, e as informações do processo P0 que foram guardadas antes de ele perder a CPU no passado, vão ser recuperadas, tá? Então, vai recuperar o contexto de P0, e aí depois que o sistema operacional fizer isso, né, salvar o contexto de P5, né, que vai salvar informações do processo P5 em algum lugar, depois vai recuperar as informações do processo P0, colocar nos devidos registradores, atualizar todas as informações relacionadas a cache de CPU e tudo mais. Depois que atualiza tudo isso, aí o sistema operacional dá de novo, para de rodar, né? E quem vai executar agora é o processo P0 em modo usuário, certo?
Então, aqui houve uma mudança de contexto, quem realiza isso é o sistema operacional que decide isso, e é o sistema operacional que vai gravar as informações de P5 e que vai depois recuperar as informações de P0 para que P0 volte a rodar do ponto em que tinha parado, certo? E isso vai acontecer ao longo do tempo, tá? Então, fiz uma animaçãozinha, eu acho, aqui. Os processos, a gente falou já na aula passada que eles têm um identificador, né? Então, esse identificador faz parte das informações que são guardadas para aquele processo, tá? É como se esses processos, eles ficassem agora guardados em uma tabela, como se não é assim, né? Os processos vão ficar guardados, né? Essas informações vão ficar guardadas em uma tabela chamada tabela de processos. Cada processo tem um identificador único, que é como se fosse a chave primária daquele processo naquela tabela. E aí, quando você recupera um registro dessa tabela de processos, você recupera, na verdade, as informações que foram guardadas sobre aquele processo específico quando ele foi interrompido na última vez que ele executou, tá? E aí, essas informações são as informações que o sistema operacional precisa para que esse processo, para poder organizar todo o hardware de novo, todo o contexto de novo, e fazer com que esse processo volte a rodar do ponto em que parou. Exatamente, Felipe, é como se fosse uma tabela de banco de dados, só que ela fica lá na memória e o sistema operacional mantém ela sempre atualizada e recupera essas informações quando o processo volta a ser escalonado para ganhar a CPU novamente, tá? Então, essa tabela de processos contém os dados de todos os processos que não terminaram, né? Porque se uma aplicação termina de executar, né? Eu rodei aqui um simulador, aí esse simulador roda por 5 minutos e encerra, tá? Então, aquele processo, ele deixa de existir dentro dessa tabela de processos, tá? Essa tabela de processos, ela mantém informações sobre os processos que ainda não foram encerrados, tá? E, assim, raramente, por conta de erros, pode ter processos zumbis. A gente vai falar sobre isso rapidamente depois, tá? Mas imagine que nessa tabela o correto é que só existam processos que ainda não foram finalizados, quer dizer, de aplicações que o processamento daquela aplicação não terminou ainda, certo? E aí, aqui a animaçãozinha que eu fiz, vamos ver se vai dar certo, deu um trabalho de novo. Aqui tem a CPU, tá? Aí ela está rodando o processo P5 aqui nesse momento. Aí, o clock, né, o relógio, deu um choque na CPU, quer dizer, ele mandou um sinal, uma interrupção para a CPU, tá? A CPU está aqui executando P5, ela não precisa, né, aqui dentro da CPU vai ter um pedaço do hardware, que é quem aceita essas interrupções, tá? Esse clock pode ficar dando choque aqui na CPU por um tempo, até que esse pedaço de hardware diz, agora está na hora de aceitar essa interrupção. Porque, sei lá, estava no meio de um processamento aqui de P5. E aí, essa interrupção, ela é recebida, essa interrupção, ela vai ser tratada, né? Essa interrupção, ela vem junto com o identificador do tipo de interrupção, nesse caso aqui foi a interrupção que veio do relógio. Então, o tratador de interrupções vai ser chamado, o tratador de interrupções já é um software que já é um sistema operacional executando em modo núcleo para tratar essa interrupção de relógio. E aí, esse tratador de interrupção, que é um pedaço do sistema operacional, vai decidir o que fazer agora, né? Se P5 continua rodando, ou se para de rodar, tá? Então, vai chamar o escalonador do sistema operacional, que também é sistema operacional, tá? Então, quando eu falo, é o tratador de interrupções, é sistema operacional. Quando eu falei já em aulas passadas, é o tratador de chamadas de sistema, é o sistema operacional rodando. Quando a gente falar escalonador, o escalonador é chamado, então o tratador de interrupção do relógio vai chamar o escalonador, tá? O escalonador é a parte do sistema operacional que vai decidir quem é o próximo processo a ganhar a CPU, né? A usar a CPU para realizar processamento.
tá? E aí esse escalonador decidiu que vai executar P0. Então, o que é que vai acontecer? O sistema operacional vai precisar salvar todo o contexto do processo P5, né? Registradores, arquivos abertos, enfim, um monte de informação desse processo P5 aqui vai ficar guardada lá na tabela de processos, e as informações que tinham sido guardadas sobre o processo P0 vão ser recuperadas, tá? A CPU vai ter o estado restaurado para ficar no estado exatamente que estava antes desse processo P0 perder a CPU, e aí, nesse momento, o sistema operacional dá de novo o direito desse processo rodar, e aí esse processo roda em modo usuário, tá? Esses processos, tanto P5, P0, rodam em modo usuário. O tratador de interrupções, o escalonador, esses rodam em modo núcleo, certo? São parte do sistema operacional. Em modo usuário, nem todas as instruções do hardware, daquela plataforma de hardware, podem ser executadas. Em modo núcleo, todas as instruções podem ser executadas, tá? Então, ocorre uma mudança de contexto aqui nesse momento, para que P5 pare de rodar e P0 seja o próximo processo a ser executado, certo? Nesse momento, essa tabela de processos vai ser lida, né? Porque vai ser lida no contexto de restaurar o estado de P0 e vai ser modificada para poder guardar o estado do processo 5, tá? Para poder guardar as informações desse processo que perdeu a CPU. Então, na hora da mudança de contexto, essa tabela de processo, ela é lida por um lado e é escrita por outro lado, certo? E aí a gente está aqui nesse momento, tá? P0 foi, executou, de repente, nova interrupção de relógio, tá? Mais uma vez, o tratador de interrupções vai ser chamado, o tratador de interrupções vai salvar certas informações de P0, porque agora, quem vai executar agora é o sistema operacional, né? Então, não posso perder informações de P0, algumas coisas aqui já vão ser guardadas em alguns registradores específicos. O tratador de interrupções vai ser chamado, tratador de interrupções do relógio. Esse tratador de interrupções vai chamar o escalonador, tá? Isso depende de como é implementado em cada SO, tá? De repente, tem algumas interrupções dessa que o escalonador não é chamado. Que o tratador de interrupções diz assim, não, eu fui interrompida há pouco tempo e eu não vou chamar o escalonador agora, enfim. Isso depende, tá? Mas nesse caso aqui do exemplo que eu estou falando, ele está sempre chamando o escalonador. Chamou o escalonador resolveu que P1 é o processo que deve ganhar a CPU. Então, deve haver uma mudança de contexto. A gente vai, mais uma vez, salvar o contexto de P0 agora na tabela de processos e recuperar o contexto de P1 dessa própria tabela de processos. E aí, o sistema operacional agora dá a CPU, né, concede o uso da CPU para o processo P1 que roda em modo usuário, tá? Enquanto antes o tratador de interrupções e o escalonador rodaram em modo núcleo, porque eles são componentes do sistema operacional. Aí, de novo, é isso que vai acontecendo na maior parte do tempo, certo? Interrupção de relógio, a CPU em algum momento recebe essa interrupção, interrompe o processo que estava sendo executado, guarda algumas informações, recupera o índice desse tipo de interrupção que foi chegada, muda para chavear agora para um processamento em modo núcleo e chama o tratador de interrupções do relógio, que por sua vez vai chamar o escalonador para decidir o que fazer, tá? E aí, nesse momento, sempre vai haver uma mudança de contexto. E, nesse momento, a tabela de processos ela é escrita, porque o processo que perdeu a CPU tem que ser guardado lá, e ela vai ser lida, porque o novo processo que vai rodar, o contexto dele vai ser recuperado de lá. Beleza até aqui? Beleza, professora. Aí, vamos supor que esse processo P4 estava executando, aí agora aconteceu uma coisa diferente. Esse processo P4, pode ver que
Antes mesmo de terminar a fatia de tempo dele aqui, antes mesmo de ocorrer uma interrupção de relógio, tá? Aconteceu que ele tentou fazer uma leitura no disco, certo? Quando ele tenta fazer um read é uma daquelas instruções que ela não pode ser executada em modo usuário, tá? É uma daquelas instruções que são protegidas, só podem ser executadas em modo núcleo. Todas as instruções que são relacionadas aos dispositivos de entrada e saída, elas só podem ser executadas em modo núcleo, tá? Então, escrita em disco, por exemplo, né, que é quase todos os exemplos que eu vou dar vão ser desse, ou leitura de rede, né, eu quero mandar alguma coisa pela rede, quero fazer uma conexão de rede. Isso é a placa de rede é um dispositivo de entrada e saída do sistema, né? Então, para eu acessar esse dispositivo, para eu controlar esse dispositivo, eu preciso estar rodando em modo núcleo. Em modo usuário, essas instruções, elas não ocorrem. E aí, lá dentro da CPU, tem um registrador que é o PSW, e nesse PSW fica indicado em que modo a CPU está rodando. Então, quando o P4 está rodando, lá no PSW está dizendo que está rodando em modo usuário. E aí, P4 tenta fazer um read. Um read não pode ser executado em modo usuário, só pode ser executado em modo núcleo. Então, vai ocorrer um erro interno aqui na CPU que a gente chama de trap, certo? Quando esse erro ocorre, tá? Aí vai acontecer uma coisa parecida com o que aconteceu quando a gente conversou sobre as interrupções de relógio, só que aqui um trap não é uma interrupção física, né? Um trap é um erro que ocorre dentro da CPU. Nesse caso, o erro foi um processo rodando em modo usuário, um programa rodando em modo usuário, tentou executar uma instrução que só pode ser executada em modo núcleo. Erro. Não posso progredir, a CPU não pode progredir dessa forma. Quem é que vai ser chamado para resolver isso? O SO. O SO, coitado. Ele que tem que resolver isso. Então, mais uma vez, parte desse contexto de P4 já vai ser salvo em algum lugar específico, né? Qual era a instrução, quais eram os parâmetros de entrada dessa instrução, isso já fica empilhado em algum lugar para depois ser recuperado, e o sistema operacional vai agora ser chamado para executar, certo? Quando o sistema operacional é chamado para executar, ele vai executar o tratador de chamadas de sistema, tá? Aí ele vai ver, foi um erro. Na verdade, primeiro ele vai ver, foi um erro. Esse erro foi o quê? Foi uma divisão por zero. Aborta esse programa, sei lá. Alguma coisa ele pode fazer aqui, tá? Esse erro foi um buffer overflow, foi um buffer underflow. Ele tem que decidir o que fazer nesses casos também. Mas nesse caso, o sistema operacional vai perceber, o erro é porque esse processo tentou fazer uma leitura no disco. Aí o sistema operacional, então, na verdade, esse processo está fazendo uma chamada de sistema. E aí o sistema operacional vai identificar, né, qual foi a instrução que causou essa chamada de sistema, vai lá, chama o tratador de chamada de sistema, dessa chamada de sistema específico, que vai ser um read, e aí o sistema operacional, através dos drivers, né, você vai programar o disco para fazer essa leitura. O que é que vocês acham que a CPU deve fazer enquanto essa leitura no disco é feita? Fica esperando? O que é que vocês acham que o sistema operacional deve decidir por essa CPU, né? Porque a CPU não decide nada, quem decide é o SO. O que é que vocês acham que o sistema operacional deve decidir sobre o uso da CPU nesse momento? Deve salvar o contexto de P4 e recuperar a próxima instrução? Instrução de quem? O próximo programa que poderá vir? Perfeito. Não faz sentido que a CPU fique ociosa esperando essa leitura de disco acontecer. Porque vocês concordam que uma leitura de disco, mesmo que seja de 1 byte, né, enquanto 1 byte no disco é lido, milhões de instruções provavelmente podem ser executadas lá na CPU, concordam?
Então, isso é desperdício de uso de CPU. Então, nesse momento que esse processo aqui, ele solicita uma chamada de sistema e uma leitura de disco, ou qualquer outra chamada de sistema, ele precisa esperar, né? Esse processo, ele não pode progredir enquanto ele não receber a resposta dessa chamada de sistema. E essa chamada de sistema, ela está sendo realizada lá em algum dispositivo de entrada e saída, na placa de rede, que foi controlada para enviar uma mensagem, ou impressora, ou enfim, seja lá o que for. Então, não faz sentido que a CPU fique parada, aguardando o fim dessa chamada de sistema, né, a realização completa dessa chamada. Então, a CPU, quando o sistema operacional, o sistema operacional vai programar aquela controladora específica para realizar o que esse processo queria, mas vai chamar o escalonador de processos para decidir qual é o outro processo que vai rodar. Porque P4, ele não tem como rodar agora, ele está à espera de algo, certo? Aí o escalonador decidiu que é P3 que vai rodar. Então, vai haver uma mudança de contexto, contexto de P4 é salvo, contexto de P3 é recuperado, e vida que segue, tá? Interrupção de relógio, escalonador é chamado, P3 perdeu a CPU, salva o contexto de P3, escalonador resolveu que é P5 que vai rodar, recupera o contexto de P5, vida que segue. É isso que vai acontecendo o tempo todo, tá? Seja porque um processo terminou, tá? E aí, no caso, o processo terminou, o escalonador vai ser novamente chamado também. Seja porque um processo fez uma chamada de sistema, e é uma chamada de sistema que a gente chama de bloqueante, quer dizer, é uma chamada de sistema que vai levar um tempo para ser executada, e aquele processo vai perder a CPU, para que a CPU não seja desperdiçada. Seja porque chegou uma interrupção de relógio, o escalonador vai ser chamado. Então, toda vez que o escalonador é chamado, que o escalonador decide que o processo que estava executando naquele núcleo de processamento não tem mais direito de executar e vai escolher um novo processo para executar, a tabela de processos vai ser a tabela de processo vai ser lida, vai ser escrita para recuperar, né, salvar o contexto do processo que foi pré-emptado e recuperar o contexto do processo que foi escolhido para ganhar a CPU agora, tá? Então, essa figura aqui é para mostrar que essas mudanças de contexto, chamar esse escalonador e mudar o contexto, ocorrem muito frequentemente, tá? Na prática, ocorre a cada alguns milissegundos, dentro de cada núcleo de processamento, tá? 100 milissegundos, 110 milissegundos, ocorre uma mudança de contexto dessa, certo? Então, essas mudanças de contexto, elas precisam ser muito rápidas, e por isso, os sistemas computacionais modernos têm uma parte do hardware que auxilia nisso, tá? O próprio hardware pegar uma parte do estado daquela CPU, né, dos registradores, de como estava lá, e o próprio hardware salva em um lugar específico, tá? É tudo, para que fique tudo muito rápido, certo? Então, a tabela de processos é uma estrutura de dados que permite a mudança de contexto da CPU de um processo para outro, e é fundamental para a multiprogramação. Sim ou não? Verdade ou mentira? Juan diz que sim. Felipe também. Eu acho que só estamos nós três, hein? Fernando também tá, Bruno. Verdade. A tabela de processos é uma estrutura de dados que vai ficar lá na memória e que vai permitir que essa mudança de contexto da CPU seja realizada, tá? E sem isso, sem essas informações, seria impossível que a gente tivesse multiprogramação em um ambiente, por exemplo, com um único processador, certo? Aqui é só mais uma figurinha, essa aqui eu tirei do livro, para mostrar, né, essa multiprogramação ocorrendo aqui em vários lugares, tá? Então, aqui a gente tem a memória principal, a memória RAM.
Na memória RAM, a gente tem vários processos que já estão compartilhando essa memória, né? O compartilhamento da memória RAM é no espaço, então a gente vê aqui que tem um pedaço dela que está dedicado ao processo A, outro pedaço ao processo B, outro ao processo C e outro ao processo D, tá? Mas, quando a gente olha um único núcleo de processamento desse sistema, a gente não vê todos esses programas executando ao mesmo tempo, tá? O que a gente vê é essa figura que está aqui, ó. O tempo está aqui. Então, a gente viu o processo A executou nesse tempo, depois perdeu, veio o processo B, perdeu a CPU, veio o processo C, perdeu, veio o processo D, depois o processo A ganhou novamente. Então, em cada instante de tempo aqui, que a gente pega aqui, a gente só vê um processo executando por vez, né, nesse núcleo de processamento. Mas, quando a gente olha para esses vários programas, né, cada um tem o seu contador de programa lógico. O contador de programa é o registrador da CPU que diz qual é a próxima instrução que vai ser executada desse programa, certo? Então, graças à tabela de processos, é como se cada processo desse tivesse seu contador de programa individual, né? Porque, na verdade, isso fica guardado na tabela de processos, tá? Mas só um processo que vai rodar por vez, tá? E, ao longo do tempo, o que a gente vê é que todos os processos progridem na computação, porque todos tiveram uma parcela de tempo em que eles ganharam a CPU para poder serem executados. Ok? Processo e programa são exatamente a mesma coisa, verdadeiro ou falso? O que é que vocês acham? Cláudio, eu acho que é falso. Bruno também falso. Todo mundo acha que é falso, tá? Processo e programa não são a mesma coisa, certo? Então, um mesmo programa, ele pode estar sendo executado muitas vezes, certo? Então, um processo, ele armazena informação sobre uma execução de um programa, uma execução daquele programa. Se eu tiver esse mesmo programa sendo executado muitas vezes, tá? Sei lá, eu tenho um simulador aqui e eu botei esse programa para executar várias vezes. Esse simulador para executar várias vezes. Sei lá, cada vez que eu botei ele para ser executado, eu joguei um arquivo de entrada diferente para ele. Então, esses vários programas, eles podem até compartilhar o mesmo código, mas eles não compartilham o mesmo andamento no seu processamento. Tá? Eles podem compartilhar o código, as bibliotecas que vão ser usadas, as coisas que não mudam de um para o outro, mas eles não vão compartilhar dados de entrada, tá? Cada um tem o seu dado de entrada. Eles não vão compartilhar os resultados de processamento, cada um tem o seu próprio espaço de endereçamento, tá? Essa figura aqui, por exemplo, que a gente tem aqui, esse programa A e esse B, por exemplo, eles podem ser espaços de endereçamento aqui da memória, do processo A e do processo B, e eles podem estar, de alguma forma, compartilhando o código deles, tá? Mas cada um roda em seu próprio lugarzinho, cada um tem um lugarzinho da memória reservado para eles, cada um tem uma cópia dos seus dados de entrada aqui reservado para eles, tá certo? Então, eles compartilham código que vai ser executado, que é aquilo que não muda de um programa para o outro, mas eles não compartilham o estado de execução deles, certo? Então, são coisas diferentes. O programa é uma coisa, é só aquele programa, o executável que está guardado ali. O processo é a estrutura de dados, né, que guarda informação sobre a execução, uma execução específica daquele programa, tá? O processo armazena, Felipe está falando aqui, o processo armazena informações sobre o programa, sobre uma instância de execução, exatamente. Porque eu posso rodar o mesmo programa várias vezes. Se eu rodar o mesmo programa N vezes, eu vou ter N processos diferentes, cada um progredindo na sua velocidade, de acordo com seus dados de entrada, e cada um
finalizando com um certo processamento que é independente um do outro, tá? Então, cada instância de execução dessa vai ser representada dentro do sistema operacional por um processo, que é o processo que vai trazer as informações sobre o avanço desse programa e permitir que esses vários programas sejam chaveados no uso da CPU, certo? Aqui é só para dar um exemplo assim mais real, né? Imagine que você tem uma receita, fazer um bolo, tá? E aqui estão os ingredientes para fazer esse bolo. E aí imagine que várias pessoas vão compartilhar a cozinha para poder fazer esse bolo. Vão usar os recursos, sei lá, liquidificador, forno, não sei o quê. Então, vários cozinheiros vão compartilhar aquela cozinha para poder fazer esse bolo, lendo essas receitas, essas instruções que tem aqui nesse livro. Todo mundo vai ler a mesma receita. Saúde. Todo mundo vai ler a mesma receita, tá? Cada um vai preparar seu próprio bolo. Ao final, cada cozinheiro desses vai ter o seu próprio bolo. Fizeram olhando a mesma receita e compartilhando o hardware, né? Pela mesma cozinha, cada um no seu tempo, tá? Então, mesmo que eles compartilharam essas instruções, no final, cada um tem um resultado diferente, tá? E aí, cada um poderia ficar marcando, de certa forma, em que momento aqui, em que instrução, qual vai ser a próxima instrução aqui desse livro de receitas que ele vai cozinhar, porque no caso de ser interrompido, quando voltar, sabe exatamente qual é a próxima instrução aqui do livro de receitas que precisa ser realizada. Ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho um pai cozinhando sopa, né? Preparando aí a sopa, falando dessas interrupções, né? A filha caiu e começou a chorar. O que é que ele tem que fazer? Ele tem que gravar qual é a próxima instrução dessa receita de sopa que ele tá. Ele vai ver a filha, tratar essa interrupção, e depois que ele trata, ele volta a cozinhar a sopa. É isso que a CPU faz, tá? E os processos ajudam no momento em que essa interrupção aqui indica que outro processo, outro cozinheiro, né, no caso, deve ganhar essa faca aqui que está sendo usada, então, nesse caso, o outro cozinheiro vai ganhar a faca e esse cozinheiro que perdeu a faca deve marcar qual é a próxima coisa que ele tem que fazer para ele não se perder nessa receita, tá? Só uma analogiazinha, tá? Beleza até aqui, pessoal? Sobre a importância dos processos dentro do contexto de sistemas operacionais. Tá? Qualquer dúvida, vocês me interrompam, por favor, tá? A gente vai continuar agora conversando sobre como é que esses processos são criados, como é que esses processos são terminados, certo? Então, quem usa Linux aqui? Quem usa Linux? Algum de vocês usa o Linux? Pronto, Juan. Juan usa o Linux. Quando a máquina de Juan é inicializada, vários processos vão ser criados, tá? Na verdade, isso vai acontecer em todos os sistemas operacionais, só que o Linux tem como você ver exatamente que processos são criados, tá? E aí tem um processo, que é o primeiro processo que vai ser criado, tá? Que antigamente ele se chamava o initd, e agora ele se chama o systemd, tá? Nas versões mais novas, de certos flavors de Linux, tá? Aqui no meu computador, que é macOS, lá no próprio código embutido, né, lá na BIOS, lá para inicializar o sistema, vai ter a criação do processo também, chamado, nesse caso aqui do meu, é o launchd, que é o primeiro processo que é criado, tá? Então, toda vez que um programa vai ser executado, um processo precisa ser criado, e toda vez que um programa termina, um processo precisa ser terminado. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora, tá? Como é que esses processos são criados, tá?
Não existe, a primeira coisa que a gente tem que lembrar e colocar na cabeça da gente é que não existe a execução de um programa, tá, de usuário, sem estar associado a um processo, certo? Então, todos os programas que a gente executa, eles sempre vão estar associados a um processo. Então, nesse momento, um processo vai sempre precisar ser criado, certo? O sistema operacional, né, as várias partes do sistema operacional, eles também executam como programas, né, já que o sistema operacional é um programa, então vão existir processos que são processos do sistema operacional e vão existir processos que são processos do usuário, tá? Todos eles vão ser mantidos lá na tabela de processo com as informações necessárias para eles executarem. Então, não existe nada que seja executado que não esteja associado a um processo, tá? Depois que todas as instruções daquele programa são executadas, tá? Daquela instância de execução, né, daquele programa, todas as instruções executadas, né, aí a gente relembrando como é que a gente programa, aí vai vir um exit, né? Vai vir um exit e aquele programa é encerrado. Nesse momento, esse processo, depois que esse programa é encerrado, esse processo não precisa mais existir, certo? Então, a gente precisa de um mecanismo que crie e termine os processos. E quem vai fazer isso para a gente é o próprio sistema operacional, tá? Quando é que o sistema operacional vai criar processos? Quando ele inicia, tá? Na hora que o sistema operacional inicia, são criados processos de primeiro plano, processos que podem lidar diretamente com o usuário, como, por exemplo, um terminal. Tá? Um terminal, um programa, como outro qualquer, vai estar associado a um processo. E, por exemplo, vários terminais no Linux são criados. Né? Assim que o sistema operacional inicia, a gente tem lá os vários terminais que são criados já para receber comandos de usuário, por exemplo. Tá? São processos que lidam com o usuário. E tem também processos que rodam em background, certo? No plano de fundo, tá? Muitos desses processos são chamados daemons, tá? Esses daemons são como serviços que são acordados de tempos em tempos, certo? Então, por exemplo, tem um daemon que é acordado de tempos em tempos para criar um processo, tá? Alguém chama esse processo e ele, uma das funções que ele pode ter é exatamente criar um processo dentro do sistema operacional, certo? Então, por exemplo, quando a gente está usando a interface gráfica e a gente clica, sei lá, no Office para rodar o Word, quando a gente faz isso, um processo vai ser criado, tá? Se for aqui no meu computador, vai ser criado por um processo do sistema operacional chamado o Launch Daemon. E esse processo vai criar esse processo que está associado a essa execução do Word para mim, certo? Além disso, outros processos podem ser criados também pelo SEO, né? Isso vai depender de SEO para SEO. Quando vocês fazem top, eu acho, se eu não me engano, na máquina, assim, no terminal, você consegue ver todos os processos que estão rodando na sua máquina, incluindo qual é o ID daquele processo, tá? Quando o usuário executa a execução de um programa, solicita a execução de um programa também, a gente já falou. E um processo, ele pode criar outros processos, ou pode chamar outros programas, né? A partir de um programa, né? Por exemplo, você está programando, sei lá, em Java. Tem um comando lá em Java, acho que é exec, runtime exec. Você passa o comando lá e você cria um novo processo para executar aquele comando dentro do seu programa. Né? Nesse caso, é como se fosse um processo, que era o processo que está associado à execução desse programa, ele vai criar um outro processo para executar um outro programa, tá? Existe uma chamada de sistema que se chama fork, e essa chamada de sistema, toda vez que um processo precisa ser criado, né? Essa chamada de sistema vai criar um processo, tá? Na maioria dos sistemas operacionais modernos, esses processos formam uma hierarquia de processos, tá? Só que é uma hierarquia de processo que tem só um processo pai, que foi o processo que criou aquele outro processo. Então,
Aquele processo inicial, systemd no Linux, por exemplo, ele vai ser a raiz dessa hierarquia, porque ele é o ancestral de todo mundo. Porque os primeiros processos todos, quem cria é ele, e todo processo que é criado sem ser através de um processo específico, né, sem ser como eu falei, né, tem um processo, um programa que está em execução, e dentro desse programa tem uma chamada de sistema fork para criar um novo processo. Nesse caso, é um processo que estava rodando, sei lá, esse azulzinho faz um fork e criou esse aqui, tá? Mas quando não é assim, a gente bota para rodar um programa qualquer, por exemplo, aqui na interface com o usuário, então, provavelmente, o pai do seu processo vai ser essa raiz aqui, certo? Então, todo processo, ele vai ter um pai, e por isso, a gente vai compor uma hierarquia de processos, certo? O único processo que não tem pai é esse primeiro processo aqui, que é o processo especial, que, como eu falei, está presente na imagem de inicialização do sistema, tá? Então, ele é criado quando o sistema é inicializado, certo? Quando um processo vai criar um outro processo, o que acontece, assim, naquela chamada fork, é que é como se uma cópia do processo pai é feita, só que em espaços de endereçamento diferentes, e o processo pai continua executando no seu espaço de endereçamento, e o processo filho continua executando no seu próprio espaço de endereçamento, que é uma cópia do pai. Aí existe uma forma de fazer com que esse processo filho desvie sua execução para outro programa qualquer, que não seja exatamente igual ao pai, tá? Então, só para exemplificar aqui, né? Se um processo vai criar outro processo, faz uma chamada de sistema fork. No código do pai, aí eu falei, quando eu faço uma chamada de sistema fork, né, aquela área de memória do pai, né, é como se o filho fosse uma cópia do pai. O filho é um clone do pai. Só que naquela linha de execução que chamou esse fork aqui, para o pai, o que vai ser retornado é o ID do processo filho, certo? Para o filho, o que vai ser retornado é zero. Então, dentro do código, quando a gente chama um fork, não sei se vocês já fizeram isso, que programa em C é que vai fazer mais isso. Dentro do código do pai, né, vai ter um if. If, o retorno desse fork é diferente de zero, aí aqui, nesse if, vai ter o código do que o pai deve executar. Se o retorno for igual a zero, é o código do que o filho deve executar, certo? Porque o filho recebe um novo PID e o pai recebe esse D, tá? Então, se você tinha aqui, por exemplo, ele chamou um fork aqui, ó. Isso aqui é o processo pai, tá? Aí o processo pai fez um print aqui, chamou fork. Chamou fork, que é para criar um novo processo, e colocou o resultado na variável PID. Quando ele faz isso, né, aí aqui é o código do pai, e aqui vai ser o filho, já já eu mostro. Aqui no código do pai, vai ter if, que é igual ao código do filho, né, já que é um clone, o filho é um clone do pai. Depois que executa esse fork, o pai vem para cá. If PID maior que zero e igual a 6. Agora, o pai vai sempre entrar nesse if, porque esse fork vai retornar o PID do filho. Nesse caso aqui de exemplo, o PID foi 677. O filho é uma cópia do pai, só que é uma cópia, inclusive, de qual é a próxima instrução, tá? Se o filho foi criado nessa instrução fork, tá? O filho vai ter esse PID, mas ele não vai executar nada que estava aqui em cima. A próxima instrução agora é esse if aqui. Como a próxima instrução do filho é esse if, igual ao do pai, a próxima instrução era o if. Ele vai checar, PID é maior que zero? No caso do filho, não. PID é zero. Então, PID é maior que zero? Não. Então, nesse caso, o i vai ser igual a 4. E aí, esse pai vai imprimir 6 e esse filho vai imprimir 4, tá? É dessa forma que um processo cria outro. Quando a gente está, se vocês forem programar um DIN, vocês podem fazer isso. Vocês podem brincar aí com código de C parecido com esse. O que acontece mais comumente é que, logo aqui, quando a gente diz assim, se PID igual a zero, geralmente a gente vai chamar uma outra chamada de sistema, um exec,
para indicar qual é o programa que esse filho deve executar. E aí a gente passa nessa chamada de sistema qual é o programa que esse filho vai executar, e aí nesse momento, essa imagem desse processo filho deixa de ser um clone do processo pai, se a gente desvia essa execução para um outro programa, certo? Então, dessa forma, qualquer processo pode criar outro processo. Tá? E é dessa mesma forma que o próprio sistema operacional cria vários processos, especialmente esse processo aqui, esse daemon aqui, que é a raiz dessa hierarquia de processos e que acaba sendo o pai de muitos outros processos. Tá? Ok? Até aqui? Beleza. Então, além de criar um processo, né, a gente também precisa encerrar processos, tá? E aí os processos, encerrar processos é algo muito mais rápido, né? Porque quando o sistema operacional é notificado de que um processo terminou, por exemplo, através da chamada exit, né, exit pode ser exit 0, para dizer que terminou, ok, sem erro, né? O sistema operacional vai ser chamado, vai identificar o número desse processo e vai remover esse processo da tabela de processos, já que é um programa que não vai mais ser executado, é uma instância de execução de um programa que foi encerrada, então não preciso manter informação ali. Outra ocasião é a saída por erro, é o mesmo exit, né, a mesma chamada de sistema, só que nesse caso aqui, o parâmetro aqui dessa rotina, quando é diferente de 0, indica que ocorreu um erro, né? É também uma saída voluntária, mas por erro, e aí o sistema operacional, em geral, mantém informações sobre esse erro em algumas variáveis de ambiente do sistema operacional, certo? Então, ele pode fazer alguma coisa aqui, mas esse processo também não precisa mais ficar armazenado na tabela de processo, ele vai ser encerrado, tá? Aquele ID daquele processo, ele pode ser já passado para outro processo, vamos supor assim, para outra instância em execução de outro programa. Pode ocorrer um erro fatal também, um out of memory, too many open files, divisão por zero, um monte de coisas que podem acontecer, e nesse caso, o sistema operacional também vai ser chamado para terminar aquele processo, né? Ele vai ser chamado, vai ver qual foi o erro e, em muitas ocasiões, vai simplesmente abortar aquele processo, encerrar aquele processo, tá? E também existe uma chamada de sistema que permite que os processos conversem entre si, a gente consegue enviar mensagens para os processos. Não sei provavelmente vocês já fizeram isso muitas vezes, né, kill. Quando você faz um kill menos term e passa o número do processo, o que você está fazendo, na verdade, é encerrando aquele processo. Você está mandando uma mensagem para que ele termine, certo? Então, esse comando kill, ele é usado para mandar sinais para o processos, e esse comando pode ser usado para encerrar um processo, tá certo? Inclusive, vocês podem brincar com isso, sei lá, vocês podem abrir várias abas aí do Chrome, sei lá, do navegador que vocês querem, cada aba vai ter, várias janelas, cada janela vai ter seu próprio número de processo, e você pode ver quais são os números de processo e mandar um kill menos term, com term maiúsculo, para o número específico de um processo, você vai ver cada janelinha morrendo uma por vez, né? Que isso é um caso em que a gente tem vários processos, todos associados ao mesmo código, mas cada um com seu próprio estado de execução e sua própria independência lá de execução, tá? Aí, o que é que acontece, né? Já que a gente tem a maior parte dos sistemas é composto por uma hierarquia de processos, como essa, o que é que acontece quando um processo pai, sei lá, esse processo aqui morreu e esses filhos ainda continuam executando? O que é que acontece? Hum? Se vocês estivessem programando esse sistema operacional, aí o processo pai morreu, mas esses filhos, eles continuam firme e forte lá na execução deles. O que é que vocês fariam?
Essa é uma opção, Fernando. Simplesmente eu vou encerrar eles também. Eles ficaram órfãos, né? Então, eu, como projetista operacional, eu posso decidir que eu vou encerrar os processos órfãos, tá? Não é o que tem sido feito nos sistemas mais modernos. Nos sistemas mais modernos, esse ancestral aqui da raiz acaba adotando esses órfãos aqui, certo? E aí acaba que essa árvore muda e eles passam a ser filhos dessa raiz aqui. Ou eu posso tentar descobrir qual é o ancestral mais próximo e fazer eles serem filhos desse ancestral mais próximo, mas isso não é algo que o pessoal tem feito muito, não. A outra coisa que pode... Isso, ele pode ser associado a outro processo, desde que seja um ancestral também, mas em geral é mais simples você simplesmente fazer a raiz, que a raiz vai ser sempre um processo de chão operacional. É mais fácil fazer esse processo ser agora o pai de todo mundo, sabe? E aí o que é que acontece quando um filho encerra? Esse aqui é um caso menos comum, tá? Vai ser mais comum quando você tem aplicações concorrentes, processos que se comunicam entre eles, tá? E aí um processo, vamos supor que um processo criou um outro processo para fazer algo para ele e ficou esperando o resultado desse processo, tá? Quando isso ocorre, o sistema operacional, ele, de certa forma, ele sabe que esse processo pai está esperando informação desse processo filho. E aí, quando esse filho encerra, o sistema operacional, na verdade, ele não apaga tudo que está associado a esse processo, não. Ele espera que o pai vá lá recuperar a informação que precisa ser recuperada. Se esse pai não faz isso, um bug, por exemplo, e esse pai não faz isso, esse processo, filho passa a ser um zumbi, é um processo que ele já morreu, ele não tem mais nada que fazer, mas como o pai não foi coletar as informações dele, o sistema operacional achou por bem não apagar todas as informações desse processo, é como se esse processo continuasse existindo para o sistema operacional, só que, na verdade, esse processo não faz nada, porque ele já morreu, ele é um zumbi, tá? Na minha opinião, isso é um bug de programação aí desses processos que se comunicam. Mas existem esses processos que podem virar zumbis, assim, nesses casos, tá? Beleza até aqui, pessoal? Desce o remédio, né? Joia. Então, a gente vai entrar num assunto aqui que são os estados de um processo, só para a gente terminar, certo? Cada vez que um programa inicia a sua execução, né, um usuário solicitou a execução de um programa, então, imediatamente, um processo vai ser criado, não é isso? E aí, esse processo que é criado, né, ele vai ser escalonado pelo escalonador, como a gente viu ainda agora, né? Em cada núcleo de processamento, o escalonador vai decidir quem é o próximo processo que vai ganhar a CPU, né? E aí, existe uma informação sobre cada processo, que é o estado do processo. E esse estado do processo é o que vai auxiliar o escalonador a decidir quais são os processos que são, vamos dizer assim, elegíveis para ganhar a CPU, certo? Então, é o estado do processo que vai indicar para o escalonador se aquele processo específico, se faz sentido que ele ganhe a CPU, tá? Para evitar que o escalonador escolha processos que não vão fazer bom uso da CPU, ou que o escalonador, enfim, ser justo é outra coisa, depende do escalonamento, vou tirar isso depois. Mas, basicamente, esse estado vai permitir que o escalonador escolha sempre processos que vão fazer bom uso da CPU, tá? Então, por exemplo, vamos supor que um processo acabou de pedir uma escrita num disco, tá? Era o processo A. O processo A estava rodando e o processo A pediu para uma escrita num disco. Vocês lembram das figurinhas? Eu não vou voltar não, porque é muito tempo atrás.
que a gente estava vendo ainda agora, que o escalonador vai ser chamado, né, o processo A fez uma chamada de sistema, né, o tratador de chamada de sistema vai rodar, vai programar a controladora através do driver, e o escalonador vai ser chamado. Né? Faz sentido que o escalonador escolha o próprio processo A para ganhar a CPU? O que é que vocês acham? Faz sentido? Ele é um processo que acabou de pedir uma escrita em disco. Essa escrita vai demorar alguns milissegundos aí, né? Ela não é uma escrita que vai ser feita na velocidade da execução de instruções na CPU, né? Faz sentido que esse Professora, mesmo... Oi. no caso aí é porque eu acabei confundindo umas coisas. Como a senhora falou que ele vai fazer uma leitura ou uma escrita, né? Hum. Aí, no caso, eu fiquei pensando, se não aconteceria o erro trap, não? Ocorre, é um trap. Esse Isso, trap vai fazer com que a CPU agora execute o sistema operacional, né? O sistema isso, operacional vai chamar o tratador de chamada de sistema específico para essa chamada de sistema que aconteceu, né? Vai chamar o driver para programar a controladora lá do disco, né? isso. E aí, essa controladora foi programada. Aí, a instrução foi colocada lá no registrador do disco, certo? De leitura. Mas essa leitura vai demorar alguns milissegundos para acontecer, né? Sim, A gente sabe que leitura em disco não é rápida. Aí, logo que essa controladora é programada pelo driver, né? Ela vai ter o tempo dela lá para que isso seja feito. Pode até ser que esse disco esteja sendo muito usado e que tenha uma fila lá de operações antes dessa, inclusive, certo? certo. Então, botou a instrução lá na controladora, chama o escalonador na mesma hora, para dizer, agora a CPU faz o quê? Aí a minha pergunta é, faz sentido que esse próprio processo que pediu essa escrita, seja ele próprio, seja escolhido pelo escalonador para executar agora? Se ele for escolhido para executar agora, o que é que vai acontecer? Eu me perdi aí, professora. Se esse processo que fez esse pedido de escrita em disco, se o escalonador escolher ele para rodar, o que é que vai acontecer? Felipe respondeu aqui, vai ficar esperando. Ele não tem o que O resto vai executar. ficar esperando. Ele não tem o que executar. A CPU vai ficar lá ociosa, ninguém vai rodar. Ele vai ficar esperando até que ocorra ou uma interrupção de clock, porque aí o escalonador vai ser chamado de novo, ou que ocorra uma interrupção do disco dizendo que essa escrita que ele pediu foi terminada. E aí, nesse caso, ele só depois disso é que ele vai ter alguma coisa para executar. Certo? Certo, Então, professora. vou fazer a pergunta de novo. Faz sentido que o escalonador escolha um processo que acabou de pedir uma operação de escrita no disco para rodar na CPU? Não, não faz sentido. O Felipe já respondeu ali. Não faz sentido, porque ele não tem nada para rodar. Ele só vai ter alguma coisa para rodar quando ele receber, quando for concluída essa escrita que ele solicitou, certo? Faz sentido eu escolher um processo que está esperando uma resposta HTTP de uma requisição que ele enviou. É um cliente, enviou uma requisição, é um cliente, um browser, enviou uma requisição. Faz sentido eu escolher ele para rodar? Ele tá lá esperando a resposta. Faz não, né? Faz sentido eu escolher qualquer processo. Agora, a pegadinha do malandro. Faz sentido eu escolher um processo que acabou de executar por toda a sua fatia de tempo e foi uma interrupção de clock. Faz sentido eu escolher ele de novo? O que é que vocês acham? Sim, faz sentido. Pode ser que isso não seja justo, não é? Pode ser que tenha vários outros processos que também possam rodar e que isso não seja justo porque eu vou estar priorizando esse processo, mas faz todo sentido, certo? Então, os estados do processo, eles são pensados para auxiliar o escalonador
a entender, a rapidamente identificar quais são os processos que ele pode escolher para executar na CPU e evitar escolher um processo que não vai fazer bom uso da CPU. É basicamente isso que os estágios do processo definem, certo? Explicar novamente por que é que faz sentido escolher um processo que acabou de executar por toda a sua fatia de tempo. Isso? Pronto. O que é que acontece? Quando eu digo um processo executou por toda a sua fatia de tempo, significa que esse processo foi escolhido para rodar, e aí ele rodou, até que ocorreu uma interrupção de relógio. Quando ocorreu uma interrupção de relógio, o escalonador vai ser chamado. Né? Essa interrupção vai ser tratada, vai chamar o tratador de interrupções, e o escalonador vai ser chamado. Tá? Esse processo, né, vamos dizer que é o processo B, é o processo B. Esse processo que executou por todo o seu tempo, aconteceu a interrupção de relógio. Esse processo, se ele for escolhido novamente para rodar, ele tem algo para rodar ou ele está bloqueado esperando alguma coisa? Ele está à espera de algo? Ele pode ser executado agora, né? Ele está à espera de quê? Ele não está à espera. É um processo que ele rodou. Ele não fez nenhuma chamada de sistema, ele não está à espera de nada. Ele estava rodando de boa, aí ocorreu uma interrupção de relógio. Aí, quando ocorreu essa interrupção de relógio, o escalonador foi chamado. Esse escalonador, nesse momento, se ele escolher esse mesmo processo que estava rodando, tá ok, porque esse processo, ele não está à espera de nada para continuar, ele tem instruções a serem realizadas, ele só foi interrompido porque aconteceu a interrupção de relógio, né? Se não tivesse acontecido essa interrupção de relógio, ele estava lá rodando de todo jeito, certo? Então, esse processo faz sentido escolher, mas aqueles outros processos que estão à espera de que algo aconteça, para que ele tenha algo a executar, esses não fazem sentido ser chamados, certo? Então, um processo assim que ele é criado é um processo novo, né? Todo limpinho lá, não tem muita coisa, não tem quase nada sobre ele, tá? Então, assim que essa estrutura de dados do processo é criada, que ele tem um ID, que ele tem agora uma entrada lá na tabela de processos, ele vai passar para o estado pronto, certo? Então, ele vai passar para o estado pronto. Esse estado pronto vai indicar que esse processo está pronto para rodar. Se ele for escolhido pelo escalonador para usar a CPU, ele vai ter instrução, uma próxima instrução a ser executada, ele não está à espera de nada. Tá? Então, assim que o processo é criado, ele já é criado e passa para esse processo em estado pronto. Tá? Quando o escalonador decide que um processo específico vai rodar, sei lá, o processo A, ele estava no estado pronto, ele foi criado, foi para o estado pronto. Tá? Aí ocorreu a interrupção de relógio, o escalonador foi chamado. O escalonador decidiu que quem vai ganhar a CPU é o processo A. Nesse momento que o processo ganha a CPU, ele passa para um outro estado, que é o estado rodando, certo? Porque ele ganhou a CPU, ele está rodando agora. Se por acaso esse processo ocorre uma interrupção de relógio, tá? O escalonador é chamado e o processo A perde a CPU, tá? Ele não fez chamada de sistema, ele não fez nada, ele estava rodando lá numa boa, mas ocorreu a interrupção de relógio. O escalonador foi chamado e o escalonador escolheu o processo F para rodar. Então, o processo A que estava rodando, ele passa para o estado pronto, tá? O estado pronto, então, indica o quê? Indica que aquele processo, o escalonador pode escolher ele para rodar, porque ele tem como usar a CPU. Ele vai usar a CPU de forma eficiente, tá? Então, os processos que não estão à espera de nada, eles ficam sempre aqui nesse loop, tá? O escalonador escolhe ele para rodar, ele vem rodar. Ocorreu uma interrupção de relógio, o escalonador é chamado, preempta aquele processo, ele passa para o estado pronto e outro processo que estava no estado pronto é chamado para executar, tá? Fica sempre nesse loop.
Só que pode acontecer de um processo que está rodando, tá? Esse processo que está rodando, ele solicitar fazer uma chamada de sistema bloqueante, tá? O que é uma chamada de sistema bloqueante? Uma chamada de sistema bloqueante é uma chamada de sistema que vai usar algum recurso de entrada e saída e que, portanto, vai demorar algum tempo para acontecer, tá? Então, aquele processo que solicitou aquela chamada de sistema que é bloqueante, tá? Escrita em disco, comunicação via rede, enfim. Ele vai ficar bloqueado, certo? E aqui, quando ele fica bloqueado, o escalonador já sabe, o escalonador sabe, eu não vou chamar nenhum processo que está em estado bloqueado, porque se eu escolher um processo desse para rodar, ele não vai ter nada para rodar. Ele está esperando que algo aconteça, certo? Então, os processos que estão nesse estado bloqueado, eles não são elegíveis para usar a CPU. O escalonador, quando vai decidir por um processo a ser usado, ele olha só a lista de processos que está nesse estado pronto, certo? E aí, quando é que um processo sai desse estado bloqueado? Quando ocorre uma interrupção daquele dispositivo de entrada e saída, manda uma interrupção, e aí o sistema operacional vai ser chamado, né, pelo tratador de interrupções, vai verificar que aquele dispositivo, que aquela chamada de sistema que bloqueou esse processo foi concluída, e aí esse processo passa para o estado pronto, certo? Entenderam até aqui essas mudanças de estados? E aí, quando o processo termina, né, ele vai ser concluído, que é o que a gente já conversou agora, né? Uma limpeza de informações sobre aquele processo vai ser realizada pelo SO, quando acabou, encerrou o processo, tá? Aí eu vou fazer umas perguntas para vocês agora. Faz sentido a gente colocar uma mudança de estado de pronto para bloqueado, para esse retorno aqui, pronto para bloqueado? Felipe disse que não. Por que, Felipe? Ou por que, Bruno? Ele precisa ser executado. Um processo que tá em pronto, ele não está avançando, né? Ele simplesmente ele estava executando. O sistema operacional foi chamado porque ocorreu interrupção de relógio, e aí ele voltou para o estado de pronto, né? Ele não está à espera de nada. Como é que um programa que não está rodando, que não está executando nada, vai solicitar uma chamada de sistema bloqueante? Exatamente. Ele tem que estar executando para poder fazer um pedido desse, né? Para dizer, eu quero sistema operacional, manda essa mensagem aqui pela rede. E aí, quando ele faz isso, é que ele vai ser bloqueado, né? O sistema operacional, escreva isso no disco, leia isso do disco, tá? Leia esse pendrive, leia isso aqui do pendrive, que é a mesma coisa de ler do disco no fim para o programa, né? Então, não faz sentido eu ter uma mudança de estado que vem de pronto para bloqueado, porque se ele está pronto, ele não está rodando nada, ele não está executando nada. Então, não faz sentido, ele está aqui e de repente ele bloqueia, certo? Faz sentido passar de bloqueado para rodando, a não ser que seja um bug, não sei nem te explicar como seria esse bug, viu, Felipe? Ele estava pronto, mas faz um hacker, né, que acessou a tabela de processo e mudou de pronto para bloqueado. Se eu sou um negócio desse. Faz sentido eu ter uma mudança de processo que está de bloqueado para rodando?
Bruno acha que não. Se ele está bloqueado, exatamente. Se ele está bloqueado, alguém tem que vir desbloquear ele, dizer que ele está pronto. Aí sim, quando ele chegar aqui, é que ele vai poder rodar, certo? Então, não faz sentido eu ter nem de bloqueado para rodando e nem de bloqueado para pronto, e nem de pronto para bloqueado, certo? São mudanças de estado que não fazem sentido. E aí, esse estado, ou pronto, ou rodando, ou bloqueado, esse estado vai estar lá na tabela de processos do processo, certo? E aí o escalonador vai se basear nesse estado para ver quais são os processos elegíveis de serem executados, tá? Beleza até aqui, pessoal? Eu vou encerrar a aula por aqui, tá? A gente já viu muito assunto. Esse assunto